Fala time, para quem não me conhece, eu sou a voz do futebol. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 16 de dezembro. Agora, sem mais enrolação. Time, é terça-feira, rodada bem magrinha. Mesmo assim, eu separei o melhor para vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários. Vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão para vocês, tá combinado? Let's bora! Antes da primeira análise, eu diria que é um alerta aqui nessa terça-feira. A gente tá cheio de jogo de Copa. Jogo de Copa, taça, liga. Toma cuidado. Muitas vezes, as equipes maiores podem entrar com o elenco reserva e, de repente, complicar aí alguns jogos que teoricamente parecem fáceis, tá? Beleza? Primeira análise e vamos lá. Começando às 16h30, na Suíça, jogo entre St. Gallen e Sion. Time, aqui pré-live eu gosto de gols, tá? Por quê? O Sion, como visitante, dos 5 últimos jogos, em 4 teve pelo menos 2 gols, com ambas marcam. E no histórico, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. Então, pré-live, um jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para St. Gallen e Sion. Jogo para 2 gols, 75%. Gol já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade. Um gol já no primeiro tempo. Escanteios. St. Gallen 5.4, Sion 5.9. Cartões. St. Gallen 2.1, Sion 2.1. Um cartão aí para cada lado. 16h30 ainda na Suíça. Jogo aqui do Winterthur contra o Thun. Jogo do primeiro contra o último colocado, já rebaixado. Se a equipe do Thun não fizer a lambança que o Bayern de Munique fez contra o Mainz no domingão, tem tudo para pelo menos não perder a partida, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na Race. O Winterthur, em casa, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Mercado de gols vem forte. O Thun, como visitante, perdeu 2, ganhou 3. No histórico, geralmente a equipe do Thun vai melhor, e geralmente partidas aqui para muitos gols. Então, pensando em resultado pré-live, Thun empate anula. A dupla hipótese Thun. E uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Winterthur e Thun. Jogo para 2 gols, 80%. Gol já no primeiro tempo, 75%. Com relação aos escanteios, Winterthur 5.1, Thun 4.5. Cartões. Winterthur 1.7, Thun 2. 17 horas na Espanha. Jogo de Copa do Rei entre Andorra e Real Sociedad. Aqui é aquilo que eu falei no começo do vídeo. É um jogo de Copa, então a gente precisa ver a escalação oficial do Real Sociedad 1 hora antes da partida. Pré-live. É um jogo aqui de terceira divisão contra uma equipe de primeira divisão. O Real Sociedad tem tudo para se classificar, tá beleza? Então, pensando em resultado, Real Sociedad empate anula. Ou classificação da equipe do Real Sociedad. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Andorra e Real Sociedad. Jogo para 2 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Andorra 7.8, Real Sociedad 5. Cartões. Andorra 2,8, Real Sociedad 2,6. Um cartão aqui para cada equipe. 17 horas ainda na Espanha. Mais um jogo aqui de Copa do Rei entre Guadalajara e Barcelona. Time, de novo, um time de terceira divisão jogando contra o Barça, que é uma equipe de primeira divisão. Eu acho que o Barça deve jogar com a equipe reserva aqui, tá legal? Mas 1 hora antes da partida, a gente vai ter a escalação oficial. Mesmo o Barcelona jogando com a equipe reserva, tem totais condições de vencer a equipe do Guadalajara. Então, o que a gente pode pensar aqui? Uma vitória do Barcelona já no primeiro tempo. E também um gol já no primeiro tempo. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Guadalajara e Barcelona. Jogo para 2 gols, 90%.
Gol já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo, o Barça na pressão. Gol já no primeiro tempo. Com relação aqui aos escanteios, Guadalajara 5.1, Barcelona 5.3. Cartões, Guadalajara 2.4, Barça 2.1. 17 horas ainda na Espanha. Mais um jogo aqui de Copa do Rei entre Sporting de Gijón contra o Valência. Jogo de segunda divisão contra uma equipe de primeira divisão, que é o Valência. Se o Valência vier com o time principal, dupla hipótese Valência para resultado. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Sporting de Gijón contra Valência. Jogo para 2 gols, 70%. Escanteios, 5,4 para a equipe da casa e o Valência 4,3. Cartões, Sporting 2, Valência 1,4. Fechou. 17 horas, um jogo de Copa lá na Holanda. Países Baixos. Jogo entre PSV e GVV. Time, o seguinte. O PSV já manda na Holanda, na primeira divisão, e vai enfrentar um time aqui de divisão para baixo. Ou seja, o PSV, se jogar completo, com um pouquinho de vontade, tem tudo para vencer já no primeiro tempo. Então, uma hora antes da partida, olhou a escalação oficial do PSV. Tá completo? Vitória do PSV já no primeiro tempo. Handicap asiático, menos um PSV já no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para PSV e GVV. Jogo para 2 gols, 95%. Gol já no primeiro tempo, 85%. Com relação aos escanteios, PSV 7.3 e o GVV 7.4. Aqui, um canto de 0 a 10 minutos pode ser bacana. E também final do primeiro tempo, o PSV na pressão e o gol ainda não saiu. Um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Com relação aos cartões, PSV 1.4 e a equipe visitante 1.7. Fechou? 17 horas lá na Inglaterra. Mais um jogo de Copa entre Cardiff e Chelsea. Vamos lá. Jogo de um time de divisão inferior contra o Chelsea, que é uma equipe da Premier League. Pensando em resultado, se o Chelsea vier completo ou próximo disso, vitória do Chelsea. Veio muito reserva, aí leva para o ao vivo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Cardiff e Chelsea. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para 3 gols, 75%. Gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols. Com relação aos escanteios, Cardiff 4.7, Chelsea 3.7. Cartões, Cardiff 1,9, Chelsea 3. E o juizão 3.2. Fechou? E para fechar, às 21h30, lá na Colômbia. Jogo entre Tolima e Júnior. Primeira partida foi 3-0 para o Júnior. Se o Tolima quiser alguma coisa aqui, vai precisar fazer pelo menos 3 gols. Joga em casa, e jogando em casa, geralmente vai bem e marca gols. Por isso, pensando aqui em resultado, dupla hipótese Tolima. E pelo menos um gol do Tolima na partida. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Tolima e Júnior. Jogo para 2 gols, 75%. Como eu passei aí no início da análise, pelo menos um gol do Tolima na partida. Com relação aos escanteios, aqui também pode ser bacana. Tolima 4, Júnior 3.7. Como o Tolima joga em casa e precisa tirar a diferença, escanteios a favor do Tolima pode ser bacana. Um canto de 0 a 10 minutos. Final do primeiro tempo, Tolima na pressão e o gol ainda não saiu. Ou o Tolima só fez um gol. Um canto no final do primeiro tempo. Primeiro tempo, mais escanteios para a equipe do Tolima, tá beleza? Cartões na Colômbia, eu também gosto. Tolima 2.8, Junior 2.7. Pelo menos um cartão para cada equipe. Dá para pensar também em 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? E vamos lá. Como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo entre PSV e GVV. Vitória do PSV já no primeiro tempo. Jogo entre Andorra e Real Sociedad. Real Sociedad para se classificar. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem, solta o palpitão. Bora! Como é que ficou o palpitão para hoje? Vamos lá. Winterthur e Thun. Empate anula. Guadalajara e Barcelona.
Vitória do Barcelona já no primeiro tempo. Cardiff e Chelsea. Vitória do Chelsea. E para fechar, Tolima e Júnior. Pelo menos um gol do Tolima na partida. Esse é o palpitão aí para hoje. Vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário. Dá aquela fortalecida para amanhã a gente trazer tudo de novo. Forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.